Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundos de investimento imobiliário. Hoje nós vamos falar do Quasar Agro, que surgiu como novidade nos FIIs por ser um fundo do agronegócio, mas que deu uma patinada e parece que agora voltou para o trilho. Fica aí que eu te conto a novela. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal, porque é isso que me motiva a fazer mais vídeos. Quando o Quasar Agro surgiu, a proposta era bastante interessante e bem inexplorada no mercado de FIIs. Ter um fundo que tinha imóveis que iam ser alugados para o gigantesco mercado do agronegócio me parecia uma proposta muito boa, principalmente pela força do setor no país e por ainda ser inexplorado. Mas aí também ficava uma dúvida, né? Ser o primeiro nunca é muito fácil. Quando um fundo imobiliário vai começar a sua vida, ele faz um IPO. É o Initial Public Offering. É como se ele se apresentasse ao mercado e os investidores manifestassem o interesse em comprar cotas daquele fundo. E aí, no dia do IPO, ele começa a ser negociado em bolsa. E quem fez sua reserva tem o direito de comprar aquelas cotas naquele primeiro dia. Na verdade, um IPO é sempre uma loteria. Tem hora que ele dá muito dinheiro, porque quem comprou lá no primeiro dia consegue um lucro, porque compra por um valor e no primeiro dia ele já sobe muito, porque ninguém sabe ao certo o preço, mas do mesmo jeito também pode dar muito errado. Por exemplo, ele pode cair demais no primeiro dia, e aí você comprou por um preço e agora ele está sendo negociado a um preço mais baixo. Eu mesmo não gosto muito de entrar em IPO não. Eu acho muito no escuro e não dá para ter um histórico do fundo e dificilmente eu entro em algum. Agora, voltando ao Quasar, eles fizeram o IPO e captaram toda a grana desses investidores iniciais. Normalmente, o fundo tem o que a gente chama de pipeline, que são os imóveis ou ativos que o fundo pretende comprar com aquele dinheiro que ele captou dos investidores. Só que até ele alocar esse capital comprando esses ativos, o dinheiro fica lá numa renda fixa, que na lógica, rende menos do que os ativos que ele pretende comprar. Até porque, se o cotista quisesse o rendimento da renda fixa, ele colocava o dinheiro direto na renda fixa e não comprava um FII. Só que o que aconteceu? O Quasar captou o dinheiro, mas ficou lá sentadão em cima dele e não evoluiu. Aí, alguns cotistas que possuíam mais de 5% das cotas convocaram uma assembleia para que o fundo devolvesse para eles a grana que eles tinham colocado. E aí, é claro que o gestor ficou putaço. Só que aí, magicamente, depois dessa convocação, o fundo começou a se mexer e passou a anunciar uma porrada de novos negócios. Aí lá no começo de junho, aqueles cotistas que queriam o dinheiro de volta retiraram o pedido de assembleia. Parece que a pressão funcionou, né? O foda é que lá no mês de maio, só 13% dos recursos estavam alocados em ativos-alvo. E os outros 87% estavam lá na renda fixa, que, convenhamos, não é o que se espera de um FII. E aí, pouco tempo depois, o fundo já celebrou algumas cartas de intenções. As cartas de intenções, elas são ali os primeiros passos na aquisição de um imóvel. E aí lá em julho, o fundo anunciou 4 operações, que foram 4 imóveis no Paraná, por 88 milhões já alocados para a Bela Agrícola, 4 outros imóveis no Paraná e Santa Catarina, locados para a BRF, valendo 50 milhões, 3 imóveis em Minas e Goiás, que também alugados para a BRF a 98 milhões, e um imóvel no Paraná, locado para uma companhia agroindustrial que eles não revelaram, de 42 milhões. Então, no final de junho, os recursos do fundo que estavam alocados em ativos-alvo já somavam 24%, e 76% ainda estavam na renda fixa. Se a gente considerar a conclusão dessas outras operações, o fundo vai atingir 57% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, que aí eu já vejo uma grande evolução. Lembra que lá em maio era só 13% que estava alocado em ativos-alvo. E concretizando essas operações, vai para 57%. E aí veio uma chuva de intenções. Eles estão para construir um terminal de transbordo lá no Mato Grosso, por 80 milhões, uma unidade de armazenamento de grãos no Maranhão, por 45 milhões, e outro silo em Minas, por 10 milhões. E aí tem um detalhezinho que nesses casos onde há intenção ainda, eles normalmente não divulgam o locatário, que é para evitar dar uma zebra no negócio, alguém lá atravessar o negócio e tal. Então, em resumo, a situação atual do fundo é essa. O patrimônio atual são 66 silos são aquelas estruturas onde eu armazeno o grão, que estão em 8 unidades. Açaí, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Sabáudia, Medianeira, Francisco Beltrão e Pato Branco, tudo no Paraná.
e um em Camperê, que é Santa Catarina. Todos os contratos do fundo hoje são atípicos, com vencimento de 2030 para frente. Nessas novas operações, são 278 milhões. Paraná, Santa Catarina, Minas e Goiânia. Mais 135 milhões daquelas outras intenções, que já tem Mato Grosso, o outro em Goiânia. Então o que dá para a gente perceber que mesmo nas intenções ou nas operações que estão quase concluídas, a gente percebe que o gestor está buscando uma diversificação geográfica do fundo. Ele estava muito concentrado no Paraná e hoje já começa a ficar mais espalhado pelo restante, o que é um ponto positivo para o fundo. Então assim, parece que depois de uma patinada inicial e depois da chacoalhada que os cotistas deram no fundo, o Quasar Agro entrou nos eixos. E ele está comprando ativos muito mais alinhados com a política do fundo e não mais deixando o dinheiro lá na renda fixa. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo. E se gostou do conteúdo, não esquece de dar o like porque ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas.